Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fazendo de cada um a própria bênção. Não se esqueça nunca disso, eu estou sempre repetindo. Essa é a principal vontade de Deus, que cada um de nós seja a própria bênção, a exemplo de Abraão. Abraão era a própria bênção porque Deus o abençoou. E através do Senhor Jesus, nós também podemos ser a própria bênção, porque Ele deu a vida dele para pagar pelos nossos pecados e resgatar nossas vidas. Portanto, nós fomos salvos através do pagamento com a vida, com o sangue do Senhor Jesus. Ele veio fazer esse trabalho, o trabalho do sacrifício por nós. Porém, muitas pessoas, achando que ele já fez o sacrifício, elas não têm que sacrificar novamente. Então, esse é um grande erro, porque elas alegam, a minha graça te basta. Bispo, mas está escrito, a minha graça te basta. Mas não é pela graça que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, Paulo fala assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Se não houver fé, a graça não é suficiente. Porque a graça é o favor que Deus faz para nós, de forma... Nós não merecemos, mas Ele fez o trabalho de salvação. Só que nós também, pela fé, nos unimos a essa graça, a graça de Deus. Portanto, Deus manifesta a graça para nos salvar. E nós manifestamos a fé para sermos salvos. Quer dizer, há esse casamento da graça com a fé. Portanto, quando Paulo fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, porque é a fé que nos justifica no Senhor Jesus, então cola uma coisa com a outra, então aí vem a salvação. Agora, não é só isso, não. Você tem que entender, minha amiga e meu amigo. Por exemplo, você vai no mercado ou vai no shopping e você compra uma geladeira, uma televisão. Você paga à vista e depois você vai receber na sua casa o que você comprou. Não é assim que acontece? Você não sai com a televisão na cabeça? De jeito nenhum. Nem com a geladeira na cabeça. Então, o dono, o proprietário, manda entregar na sua casa aquilo que você comprou, seja geladeira, televisão ou etc. Ora, Jesus fez exatamente isso. Ele veio a esse mundo e pagou o preço pelas nossas almas. Pagou. Ele comprou a sua alma, ele comprou a minha alma, ele comprou a alma de toda a humanidade, Só que nem toda a humanidade entrega a sua vida ou se rende ao Senhor Jesus. Então, se o dono, o proprietário lá da loja não entregar a mercadoria que você já pagou antecipadamente, o que você vai fazer? Você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que demandar e perguntar, por que você não me entregou? Eu paguei, mas você não me entregou a mercadoria. A mesma coisa é o Senhor Jesus, é a graça de Deus para conosco. Ele pagou por você. Você está me ouvindo aí agora? Você que está vivendo na prostituição, você que está vivendo na vida errada, irregular, você que rouba, que faz uma série de pecados, comete uma série de pecados que você sabe, porque a sua mente, a sua consciência tem acusado você 24 horas por dia durante todos esses anos
da sua existência, desde que você se reconheceu como pessoa. Então, essa culpa só é arrancada, só é eliminada, quando você crê no Senhor Jesus, mas crê não assim, eu creio em Deus, nada disso. A pessoa, quando crê em Deus, é como casar com Deus, casa-se com Deus. Ela entrega a sua vida. Então, Jesus fez o trabalho de comprar, de pagar, de empenhar a sua vida, sua palavra, o seu sangue pela nossa alma. Mas nós, por outro lado, temos que entregar a nossa alma para Ele. Temos que entregar a nossa vida para Ele. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Então, você, por um lado, tem a graça de Deus, que Ele fez o trabalho, o sacrifício. Por outro lado, você tem que fazer o seu sacrifício de entregar aquilo que agora não é mais seu. Não é mais seu, a sua vida não é mais sua, porque Jesus pagou por ela, então a sua vida é de Jesus. Aí você diz, não, eu não quero entregar, eu quero viver minha vida à la vontade. Tá bom, tá bem. Então você não vai ter paz, os seus pecados não vão ser perdoados. E quando você morrer, a sua alma vai direto para o inferno. Porque você não quis, você simplesmente não quis entregar a mercadoria para o Senhor, que é o próprio Deus Pai. Deus Pai pagou através do seu Filho pela sua alma, mas você não quis entregá-la, porque a sua vida é sua, você tem o direito de retê-la ou entregá-la. Então, quando a pessoa não entrega, ela não tem paz. Então, nós fizemos ontem uma campanha mundial sobre a paz. Existem dois tipos de paz. Tem a paz desse mundo. A paz em que você, por exemplo, resolve o seu problema econômico, você fica em paz. Você resolve o seu problema de saúde, você fica em paz. Você resolve o seu problema familiar, casamento, fica em paz. Só que essa paz que o mundo oferece, que a gente conquista, ela não é permanente. Ela não é permanente. Ela dura um tempo apenas. Pelo menos até o momento em que você arranja outro problema e perde aquela paz. Essa é uma paz. Agora, a paz de espírito, a paz que a gente tem na nossa consciência, aquela paz que a gente recebe por conta de não ter nada que acuse a nossa consciência, minha amiga, meu amigo, essa paz, a paz de espírito, a paz que vem de Deus, só vem quando os nossos pecados são perdoados, 100%. Aí sim, a gente entra no estado de paz. Porque, imagine você, como você pode receber uma paz eterna se o príncipe da paz, o príncipe da eternidade, o príncipe da paz, não está dentro de você? É impossível. É impossível. Não tente se justificar, por favor. Não caia na bobagem de querer se justificar. Mas eu faço isso por causa daquilo, eu faço aquilo por causa disso. Não faça isso, porque Deus sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Eu, por minha vez, a minha parte é pregar o evangelho. O resto é Deus e você. Você decide com ele e ele vai resolver o seu problema se você aceitar a sua palavra. Então, é assim que funciona. Portanto, a paz que Deus nos dá, que, através do Senhor Jesus, é o Espírito Santo, que é o Espírito da paz. Então, a mesma bênção que Deus deu a Abraão, ele dá para você, através de Jesus, que por sua vez lhe dá o Espírito da paz. Entendido? Compreendeu? Preciso escrever? Preciso fazer desenho? Não, não preciso. Se você não entendeu muito bem, então ouça essa mensagem várias vezes, você vai acabar entendendo. Porque é isso que funciona.
Por um lado, nós temos a graça de Deus, que nos salva. Nos salva, quer dizer, a parte de Deus nos salva. Mas tem a nossa parte, que é a fé. Então, Paulo falou, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Somos salvos pela graça, mediante a apresentação da nossa fé. E essa apresentação da nossa fé é a nossa entrega total, completa, incondicional. Incondicional. Entendeu? Então, se você não tem paz, perfeita paz, a paz gloriosa que vem do alto, é porque você não entregou a sua vida para Jesus. É como ele mesmo disse, no que diz respeito à Santa Ceia. Ele disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, quem não concordar com o meu sacrifício e se sacrificar também por mim, não tem parte comigo. Eu me sacrifiquei por vocês. Agora vocês têm que sacrificar por mim. Esse é o casamento que nós fazemos com Deus. Sacrifício pelo sacrifício. Então, quando a pessoa participa da Santa Ceia e ela está concordando, ó Jesus, eu como este pão e eu aceito os termos desse nosso casamento, dessa nossa aliança. Eu aceito renunciar à minha vontade, renunciar a esse mundo sujo. Eu aceito fazer do Senhor o primeiro na minha vida. Então ela come do pão e bebe do cálice. Quer dizer, ela concorda em sacrificar-se pelo Senhor Jesus, que é o casamento. Casamento é isso. Quando você casa, quando nós nos casamos, no altar, nós fizemos um voto, uma promessa, um juramento. Olha, eu prometo servir a você, seja na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em qualquer tempo eu prometo servi-la. E você fala, eu prometo servi-lo. Então, há um juramento de ambas as partes. E quando a gente casa, um serve o outro. Um vive em serviço do outro, em função do outro. Ninguém é cabeça assim, eu que mando. Não. Todos têm que sacrificar um pelo outro. Os dois têm que sacrificar um pelo outro. Do contrário, não existe casamento. A mesma coisa é a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus. Não adianta você dizer, eu creio em Deus, mas se você não faz o seu sacrifício por Ele, nega a sua própria vida, nega-se a si mesmo, a sua vontade, para fazer a vontade dEle, então não tem casamento, e aí você fica chupando o dedo. Minha amiga, meu amigo, Deus abençoe a você, espero ter ajudado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.